Vamos ao nosso primeiro vídeo da nossa aula 4. A nossa aula 4 é baseada nos capítulos 4 e 5 do nosso livro-texto, e esses capítulos têm esses tópicos que estão aí na tela nesse momento. Bem, esse nosso primeiro tópico, noções sobre aplicações, fala na verdade de noções que nós já temos desde o ensino médio e que também deve ter sido reforçada nas disciplinas iniciais do curso de matemática. Então, a primeira definição que estabelece essas noções é a definição de funções, que aqui nós vamos chamar de aplicação. Então, dados os espaços vetoriais U e V, uma aplicação f de U em V é uma lei que a cada vetor U pertencendo a U associa um único vetor V pertencendo a V. Aqui destacamos duas palavras, a palavra cada e a palavra único. Cada porque todos os vetores do espaço vetorial U têm que ser associados, não pode sobrar nenhum. E único porque a cada vetor do espaço vetorial U nós só podemos fazer uma única associação ao espaço vetorial V. Bem, uma outra definição. O conjunto U é o domínio da aplicação F. E esse outro conjunto aqui, que a gente está simbolizando por IM de F, é o conjunto chamado imagem de F, que é definido como sendo os elementos V pertencendo a V, ou seja, os vetores de V, tais que existam vetores em U pertencendo a U, tais que F de U seja igual a V. Então, todos os vetores de V que estão associados a algum vetor do U, do espaço vetorial U, formam um conjunto que a gente chama de imagem da aplicação F, ou da função F. Mais uma definição. Dizemos que uma aplicação F de U em V é injetora se e somente se, quando eu pego dois vetores no espaço vetorial U, e eu tenho que as imagens são iguais, f de U1 é igual a f de U2, isso significa dizer que na verdade não eram dois vetores diferentes que eu tinha pego, era um único vetor. Ou seja, em outras palavras, não existe a possibilidade de dois vetores diferentes do espaço vetorial U estarem associados a um único vetor no espaço vetorial V. É isso que define o fato de uma aplicação ou uma função ser injetora. Dizemos que uma aplicação f de U em V é sobrejetora se e somente se a imagem, o conjunto imagem da f, relembrem o que significa o conjunto imagem, ou seja, formado por todos os vetores de V que são associados a um vetor do espaço vetorial U. Então, essa imagem de f, ela coincide totalmente com o espaço vetorial V. Ou seja, o espaço vetorial V é totalmente formado por vetores que estão associados a algum vetor do espaço vetorial U por meio da aplicação F. Não sobra nenhum vetor em V que não seja associado. Isso caracteriza uma aplicação sobrejetora, né? Ou seja, dado V em V, existe U pertencendo a U, tal que F de U é igual a V. Não é obrigado a ser um único U. Você pode ter dois vetores, o U1 e o U2 diferentes, e os dois estarem associados ao vetor V. Não é obrigado a ser único, mas obrigatoriamente vai ter pelo menos um vetor U em U, tal que F de U é o vetor V para qualquer V que você pegar no espaço vetorial V. Mais uma definição. Dizemos que uma aplicação F de U em V é bijetora se e somente se F é tanto injetora quanto sobrejetora. E por fim, se f de U em V é bijetora, então podemos definir uma aplicação f a menos 1 de V em U, dada por f a menos 1 de V, que é igual a U, sempre que f de U for igual a V. Ou seja, é uma aplicação que inverte a ação da aplicação f. Enquanto a aplicação f vai de U em V, a aplicação f a menos 1 faz ao contrário, vai de V em U. Enquanto f leva U em V, f a menos 1 leva V em U. A necessidade de dizer que é bijetora é para que a gente possa garantir que é possível fazer f a menos 1 de V em U, ou seja, a gente precisa garantir que esse U daqui existe
portanto a f tem que ser sobrevetora, e a gente também tem que ter apenas um vetor u no espaço vetorial u para a gente fazer essa associação, portanto a gente precisa que também seja injetora. Às vezes a gente tem uma aplicação que não é bijetora, mas a gente tem como restringir o espaço V ou o espaço U de tal forma que a gente consiga definir uma função inversa a uma restrição da aplicação f que a gente tinha anteriormente, tá? Então essa é uma possibilidade. Essa aplicação f a menos 1 é a aplicação inversa da aplicação f quando definida dessa maneira. Bem, agora vamos ao primeiro tópico de fato novo no capítulo 4 do nosso livro-texto. Transformações lineares. Bem, sejam U e V espaços vetoriais e também seja uma aplicação f de 1 e V, ela será uma transformação linear de 1 e V quando f aplicado à soma o 1 mais o 2, essa soma aqui está no espaço vetorial U, isso foi igual a f de U1, que é um elemento em V, mais f de U2, que também é um elemento em V, portanto esta soma está em V. Isso quaisquer que sejam o 1 e o 2 pertencendo ao espaço vetorial U. Bem, e além disso, f de alfa U, ou seja, de um produto por escalar, esse produto por escalar está em U, isso é igual a alfa vezes f de U. Veja que o número é o mesmo, mas o f de U já é um elemento de V, portanto este produto por escalar está em V. A gente costuma dizer que uma transformação linear ela conserva as operações entre os dois espaços vetoriais, ou seja, ela leva uma soma do U numa soma do V. Ela leva uma multiplicação por escalar do U em uma multiplicação por escalar do V. Isso qualquer que seja o U em U e qualquer que seja o alfa em R. Agora, quando os dois são iguais, ou seja, quando estamos falando de f de U em U, a gente costuma chamar a aplicação linear ou a transformação linear, a gente costuma chamar de operador linear. Então vamos aos exemplos. O primeiro exemplo, bem simples, bem natural, é um exemplo que anula qualquer vetor de U. Então todo vetor de U, essa aplicação que a gente vai chamar de transformação linear nula, ela vai pegar todos os vetores de U e vai associar o elemento neutro da adição do vetor em V, do espaço vetorial V. Ou seja, qualquer que seja o U pertencendo a U, onde esse zero pertencendo a V é o elemento neutro da adição em V, nós fazemos a associação O de U igual ao vetor nulo, né, o elemento neutro da adição do espaço vetorial em V. Bem, verifiquemos que essa transformação de fato é uma transformação linear. Ora, quando você fizer O de U1 mais U2, isso vai dar o elemento neutro. Ora, mas isso pode ser escrito, o elemento neutro pode ser escrito como a soma dele com ele mesmo. Então, visto assim separadamente, isso pode ser visto então como O de U1, que é esse elemento neutro, mais o O de U2, que é esse elemento neutro. Percebendo aqui que esta soma está em U e esta soma está em V, pois é uma soma entre os elementos do elemento neutro de V com ele próprio. Pois bem, então essa primeira parte, a parte A, está satisfeita. Vamos para a parte B. O de alfa U vai ser o elemento neutro em V. Ora, mas o elemento neutro em V pode ser visto como alfa vezes ele. Ora, mas então isso pode ser visto como alfa vezes O de U, portanto, de fato se cumpre o que é exigido na parte B. E realmente estamos diante de uma transformação linear. Vamos para um segundo exemplo. Seja I de U em U uma aplicação definida por I de U vai ser o próprio U, qualquer que seja o U pertencendo ao espaço vetorial U. Então, vamos verificar se de fato é uma transformação linear nesse caso. Ora, I de U1 mais U2 é o 1 mais o 2, porque como para todo U vai dar ele próprio, então para a soma de U1 mais U2 vai dar a própria soma U1 mais U2. Ora, mas aí eu posso ver o 1 como sendo I de U1 e eu posso ver o 2 como sendo I de U2. Isso qualquer que seja o 1 e o 2 pertencendo ao espaço vetorial U.
mas isso é justamente o que é exigido na parte A da nossa definição. Agora vamos olhar a parte B. I de alfa U vai ser o próprio alfa U. Mas aí eu posso olhar o U como sendo f de U. Portanto, alfa U é igual a alfa vezes f de U. Isso para todo U em U e qualquer que seja o alfa pertencendo a R. Novamente está cumprido aí o que é exigido para a parte B da nossa definição. I é chamada transformação, ou nesse caso operador, porque é de U em U, operador linear identidade de U. Bem, mais um exemplo interessante, que é básico, clássico, bem natural, mas bastante interessante, que é preciso saber que existe e tê-lo em mente. Bem, agora seja f de R3 em R2, uma transformação com uma aplicação definida dessa forma aqui. F de x, y, z, ou seja, um elemento do R3, vai ser definida como x, depois 2 vezes x menos z. Então esse elemento aqui está em R2. Isso qualquer que seja x, y, z pertencendo ao R3, ou seja, de tal forma que x, y e z são números reais. Bem, vamos mostrar que de fato isso é uma transformação linear. Pegamos então dois elementos em R3, f de x1, y1, z1, mais x2, y2, z2, né? F da soma vai ser f, a soma em R3 é dado dessa forma, né? Soma-se coordenada a coordenada, e aqui nesse novo vetor obtido pela soma, eu vou aplicar a definição, ou seja, eu vou repetir a primeira entrada, que é x1 mais x2, está aqui, e depois vem 2x menos z, ou seja, duas vezes a primeira entrada, 2 vezes x1 mais x2, menos a última entrada, que é z1 mais z2. Pronto, o que está escrito aqui é exatamente essa definição aqui. Ok? Veja que aqui realmente é um elemento em R2, porque você tem aqui x1 mais x2, é um número real, e toda essa operação aqui, feita com x1, x2, z1 e z2, é um outro número real. Portanto, isso daqui é um vetor em R2. Ora, mas note que dá para escrever esse vetor como esta soma aqui. Né? Dá para escrever este vetor como esta soma. Você tem x1, depois 2x1 menos z1, porque você distribui aqui 2 vezes x1, depois menos z1, e mais 2 vezes x2 menos o z2. Então, esta segunda parte aqui, a gente consegue escrever como sendo essa soma 2x1 menos z1 mais o 2x2 menos z2. E a primeira parte é simplesmente x1 mais x2. Portanto, este vetor em R2 pode ser escrito como a soma desses outros dois vetores em R2. Só que estes dois vetores, eles são justamente as imagens da f aplicada nesse nosso primeiro vetor, f de x1, y1, z1, mais f aplicada nesse segundo vetor, f de x2, y2, z2. Portanto, está satisfeita a primeira parte da definição de transformação linear que nós estamos precisando verificar. Pois bem, então vamos para a segunda parte. F de alfa vezes x1, y1, z1 é igual ao quê? Bem, vamos distribuir. Vamos multiplicar o alfa vezes o x1, y1, z1. E aí a gente obtém esse vetor. Agora, aplicando a definição da nossa f, isso vai dar a primeira entrada, que é alfa vezes x1, depois 2 vezes a primeira entrada, que é 2 vezes alfa x1, menos a terceira entrada, que é alfa vezes z1. Então dá para colocar agora o alfa em evidência, e aí eu fico justamente com x1, 2 vezes x1 menos z1, que é alfa de x1, y1, z1. Portanto, f de x1, y1, z1, isso multiplicado por alfa. E, novamente, nós mostramos que a parte B da definição de transformação linear foi satisfeita. Bem, vamos deixar o exemplo 4 e os próximos exemplos para o próximo vídeo.